Fala, galerinha da Escola Rui Barbosa, eu sou a professora Wedja Lima de Artes e estou aqui hoje para a gente fazer uma pequena viagem pelo mundo da arte pernambucana, é claro. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Instituto Ricardo Brenan. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Ricardo Brenan é um instituto sem fins lucrativos, ou seja, ele foi fundado lá em 2002 com a missão aí de difundir e propagar a arte, principalmente aqui, né, em Pernambuco, em Recife. E aí, gente, fica aquela ideia, quem paga pela arte? Então eu queria iniciar a aula de hoje com essa reflexão. Reflita um pouco sobre isso. No caso do Instituto Ricardo Brenan, criado e feito, idealizado aí pelo Ricardo Brenan, é um instituto sem fins lucrativos. E ele quem investiu, né, pela propagação, pela difusão da arte. Mas quem será que paga pela arte? Reflitam. Aqui dentro a gente tem uma grande variedade de acervo de obras literárias, artísticas. Nessa parte aqui a gente vai ver um pouquinho do estilo barroco. E esse estilo barroco presente nessas esculturas que estão diretamente relacionados com a questão religiosa. Então a gente vê aqui obras que trazem a urna do Santíssimo Sacramento, né, que é muito forte aí dentro da Igreja Católica, né, a cruz e um pouco também da religiosidade nos santos, nos anjos presentes aqui nessas belíssimas esculturas. Vamos continuar. Chega mais perto e vem ver com a gente um pouquinho da pintura. Essa pintura aqui, por exemplo, vocês vão perceber que se trata de dois santos, São Fabiano e São Sebastião. Então a gente vê a questão religiosa aqui, uma pintura do século XV. Então o barroco que trazia essa questão da dualidade, da dicotomia, de dois extremos, o bem e o mal, o claro e o escuro. E a gente pode ver um pouquinho disso representado nessas pinturas e nessas esculturas presentes aqui no Instituto. Vamos ver mais coisa, pessoal. Aqui, gente, a gente tem uma fonte. Todo mundo já ouviu falar bastante de histórias sobre fontes, né? A gente pega a nossa moeda, joga na fonte e faz um pedido. Eu já tenho o meu aqui na minha cabeça. E vocês? Vamos fazer um pedido? Qual o pedido de vocês de hoje? Vamos pedir coisa boa que a gente está precisando, né? Bora lá, então. Nessa fonte a gente tem a escultura das Três Graças. Olha aí, gente. Itália, século XIX. Imagina a nossa situação, hein? A gente já tem uma graça, imagina 3 graças. Misericórdia, mas tá aí para vocês. Gente, olha que lindo! Essa composição possui mais elementos africanos que brasileiros, dá pra ver, né? Ainda que a maioria dos peixes e a palmeira, que é a carnaúba, sejam elementos registrados aí no Nordeste do Brasil e aproveitados por diversos autores, a gente sabe que aí há grandes características da cultura africana e elementos da África. Linda, né? Vocês gostaram? Vocês sabiam que várias delegações africanas estiveram no Recife durante o governo de Maurício de Nassau? E provavelmente Ecoute, né, que é o artista, ele foi inspirado aí nas observações brasileiras para poder produzir muito de sua obra, de suas obras.
Essa é uma obra de François, linda, né, pessoal? A partir das cartelas aí desenhadas por Albert École e motivos de Franz Post e enviadas ao rei da França, que na época era Luís XIV, lá em 1679. Esta série de manufatura, ela é linda e é um dos mais notáveis exemplos da duradoura influência daquele artista. Linda essa tapeçaria, né, minha gente? O nome dela é em francês, né? Eu acho que eu vou falar certo, vejam aí. Ledoir, eu acredito que fale assim. Vou colocar para vocês lerem aí o nome dessa belíssima obra, tá? Espero que vocês curtam. Percebam que há elementos também da paisagem brasileira aí. Há exemplo do carro de bois, né, bem famoso na época, e da rede de transporte conduzida por 2 negros. A gente sabe que isso era bem comum aí no período da escravidão, né? A cena aí de um engenho de açúcar também, que a gente consegue ver ao fundo, tudo bem aí com características brasileiras, de um período aí histórico brasileiro. Aqui a gente tem um retrato de Maurício de Nassau. Todo mundo aí já conhece o Maurício de Nassau, que aprenderam muito bem com o Weiden. E esses retratos aí são do século XVII. Olha que lindo. Retrato a meio corpo e aqui o retrato do rosto de Maurício de Nassau. A réplica do navio original que trouxe Maurício de Nassau a Pernambuco em 1637. Temos também um pouquinho do acervo literário, né? Que eu falei que existia também no meio das esculturas, pinturas, peçarias que a gente viu, as tapeçarias. A gente tem também um pouquinho desse acervo literário no Instituto. E aqui são obras do século XVII, né? Muitas do século XVII, a maioria de escritores europeus que vinham ao Brasil e falavam um pouquinho sobre o que encontravam aqui ao chegar nessas terras desconhecidas, nas novas terras. Pessoal, quem gosta de Brasil holandês aí, a gente viu o retrato, de Maurício de Nassau, e aqui a gente tem a bibliografia desse período holandês no Brasil, que é vastíssima. A gente sabe que nesse período holandês, Recife principalmente teve um desenvolvimento incrível. Muitas das nossas pontes foram construídas durante esse período e vocês com certeza vão aprofundar muito bem esse conteúdo com a professora Weiden. Mas deu para perceber, né? Um arraso. Gente, curiosidade linda aqui, que Graça... do bigode. Graça acabou de dizer aqui pra gente. Graça é muito conteúdo, viu? Olha só. Nessas porcelanas aí, o que é isso, Graça? Para que isso aí dentro do Era copo? para não molhar os bigodes dos senhores de engenho no café. Aí tinha essa partezinha que apoiava o bigode dos senhores de engenho. Tá vendo, minha gente? Que chique. Graça arrasando também. Tá vendo? Todos tinham.
quando a gente entra nessa sala, a primeira coisa que a gente lembra e o primeiro período histórico que a gente visualiza é qual, pessoal? Qual vocês acham? Idade Média, né? Olha só, a maneira como eles se vestiam, né? As espadas, as armaduras. Então aqui a gente vê vários e vários exemplos de armaduras, tipos de diferentes países que iam aí às batalhas, às lutas, utilizando todo esse aparato aí da tecnologia da época. Após dar voltas e voltas pelo Instituto, olha o que eu encontro aqui, gente. Essa escultura que todo mundo com certeza já viu aí no livro de artes, O Pensador, de Rodin. E o que é que eu quero de vocês? O que é que vocês acham que este pensador, que este rapaz nesta posição aí, estava pensando? Vamos fazer o seguinte? Vamos pensar junto com ele? Eu quero que vocês tirem uma foto aí de vocês imitando esse pensador. Claro que da maneira de vocês, né? Vocês podem estar assim, né? Podem estar assim, sentados, ou pensando, não sei. Criem aí a releitura de vocês sobre essa escultura, que é a escultura do Pensador de Rodin, que a gente já viu tantas vezes aí pelo livro de artes. Bora fazer? Quero ver, hein? Em 2001 foi criado o Instituto Ricardo Brenan, em 13 de agosto. Aqui a gente tem a fase de aquisição de todo o acervo, catalogação, montagem, né, toda a construção da parte bibliográfica do museu. Em 2002 a gente tem a sua inauguração, em 12 de setembro, com a exposição aí de Albert Eckhout, que volta ao Brasil 1644-2002, com a presença aí do príncipe da Dinamarca. Olha que legal! Criação desse setor educativo com atividades de formação de educadores, visitas mediadas, oficinas, encontros, cursos. E aí em 2013 a gente tem a abertura da exposição Frans Post e o Brasil holandês na coleção do Instituto Ricardo Brenan. E vocês vão ver aí uma série de obras desse período aí do Brasil holandês. Lá em 2004, a exposição Pernambuco Cultural, com obras de artistas renomados de Pernambuco. Exposição História em Quadrões, pintura de Maurício de Souza, com a releitura aí de obras-primas da história da arte do mundo. Uma releitura bem legal, né? Quem não conhece o Maurício de Souza e os seus quadrinhos maravilhosos. E a partir daí, ao longo dos anos, muitas exposições foram feitas aqui no Instituto. Lá em 2010 a gente teve o início da construção da Galeria de Exposições Temporárias. Em 2011 a gente houve a inauguração dessa galeria com essa exposição, A Beleza na Escultura de Michelangelo. Legal, né? 2012 aí exposição Dores da Colômbia, então a gente vê que tem arte do mundo, não só artistas pernambucanos, mas também artistas internacionais. 2013, mais exposições pernambucanas, velhas imagens do Recife. 2014, o melhor museu da América Latina. Então, o museu ele foi eleito em 2014 o melhor da América Latina pelo TripAdvisor. E aí a gente vai ter mais exposições de mulheres, de pernambucanos, recifenses e também de artistas internacionais, como a gente pôde ver durante a nossa volta pelo museu. Tantos Ricardos, alguns homens e mulheres também nascem poucos, outros nascem muitos. Doutor Ricardo nasceu muitos. Não existe um Doutor Ricardo, existem infindáveis Doutores Ricardos. São tantos e tão variados que às vezes não cabem em si mesmo. Às vezes convergem, mas às vezes divergem em si. Brigam
e concorrem entre si, mas sempre se complementam e extrapolam-se. Sua marca não é a homogeneidade, é a auto-heterogeneidade. É desenhista e arquiteto ao mesmo tempo. É engenheiro e mestre de obras concomitantemente. É colecionador e museólogo no mesmo piscar de olhos. É industrial e empresário, um sendo o outro. Como empreendedor, foi capaz de inventar futuros, culturais sobretudo, Pernambuco e o Brasil a lhe dever. Senhor de engenho e castelos, é capaz de inventar, copiar, aperfeiçoar, ensinar e fazer, tudo de uma vez só. Trata a rainha Beatriz com tropical e respeitosa intimidade de fazer tremer Franz Post, assim como trata o Mazinho, seu funcionário, com insinuante proteção comandante. Manda e desmanda com a mesma facilidade, como o ar que respira, como o sangue que lhe flui às veias. É brabo e doce, sucessivamente, e vice-versa. Às vezes é tormenta, outras calmaria, sempre ventania. Tem um humor cúmplice, a sagacidade recôndita, a ironia cortante e o olhar peculiar. Ao contrário de Bauhaus, não é adepto do princípio de que menos é mais. Para ele, mais é mais. É capaz de gestos de grande generosidade, é farto na mesa e no convívio, adora os filhos, idolatra a família, tem plano de voo para cada neto. Ao seu lado não existem espaços, ocupa todos, não tem vácuo, ocupa tudo. Apenas, por cautela, limita-se em um e por dona Graça, que com discreta sabedoria e pernambucana paciência, usufrui e ajuda a multiplicar estes tantos Ricardos. Texto de Joaquim Falcão. E em 2020, o falecimento de Ricardo Brenan. Este ano foi o ano de falecimento aí do artista, engenheiro, arquiteto e tantos Ricardos, como a gente pôde ver, Brenan, que deu aí origem a esse instituto, eleito aí mais de uma vez como o melhor museu da América Latina. Acabamos de ver esse rico acervo presente aqui dentro do Instituto. E a gente sabe que muito desse acervo foi empréstimo, foi doação. E aí, gente, como a gente consegue guardar ou valorizar ou até admirar, contemplar a arte? De que maneira a gente consegue possuir? Gostei. A ideia de posse. Possuir um objeto artístico. Como será? Através de quê? Voltemos à pergunta que sempre a gente faz durante as nossas aulas. Quem paga pela arte? O que é que vocês acham? Vou lançar aí a pergunta na plataforma e aguardo as respostas de vocês para a gente fazer um debate bem legal sobre isso. Abraço!